you're going to introduce me. Você gostou, Anne, da trilha sonora específica para você? Thank you. Thank you very much. Yes, it made me feel very homesick for Rio. Muito obrigada. Eu realmente senti muita saudade do Rio, enquanto eu ouvia. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Mais um evento do Tiaços. Hoje num horário diferente, 13h. E a gente está aqui hoje com a querida Anne Casement. Anne, um grande prazer receber você conosco, no nosso grupo. Anne, que eu acabei de descobrir que já esteve no Brasil 6 vezes. Conhece o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu. Então, é íntima do Brasil. Isso nos dá uma satisfação a mais, uma alegria a mais em recebê-la. Anne, vou te apresentar formalmente, como de costume. Anne Casement é professora da Academia Oriental de Psicologia Analítica, é psicanalista, licenciada pelo Estado de Nova York, baseada em Londres e membro de vários órgãos profissionais, incluindo a Associação Nacional para o Avanço da Psicanálise, a Sociedade Britânica de Psicologia e a Sociedade Internacional de Neuropsicanálise, da qual ela é membro fundadora. Atuou por muitos anos no Comitê Executivo da Associação Internacional de Psicologia Analítica, como também no Comitê de Ética, presidindo este último por 2 mandatos. Atua como analista, supervisora, palestrante, professora em vários países do mundo, incluindo Brasil e México, e atualmente trabalha no Japão e na China, este último a convite do professor Hyun Shen, que vai estar conosco daqui a 15 dias aqui no Tiaços. Tá? Ela também contribui para a revista The Economist e revistas profissionais em todo o mundo, e faz parte de alguns de seus conselhos editoriais. Autora de muitos artigos, resenhas, capítulos de livros, e produziu 8 livros, os últimos dos quais, Integrando a Sombra, sendo Sincero no Mundo, que será publicado pela Tex AM, editora. A Anne tem vários livros publicados, editados, trouxe alguns para mostrar para vocês. Who Owns Jung? É um belíssimo livro, muito interessante. Um dos meus favoritos, pós-junguianos hoje, artigos principais na psicologia analítica contemporânea. Gosto muito desse livro, Anne. E também A Ideia do Luminoso, Perspectivas Junguianas Contemporâneas e Psicanalíticas. Esse ela editou junto com David Tacey, que também já esteve aqui no Tiaços. Anne, um prazer te receber, uma grande alegria ter você conosco para poder escutar suas ideias, suas experiências, sua bagagem profissional. Para nós é um grande orgulho e uma imensa satisfação. Sinta-se em casa. Obrigado. Thank you so much. Muito obrigada, Marcos. Eu vou começar aqui com o título da minha apresentação, A Mente Selvagem. A Mente Selvagem. A psicologia complexa versus o olhar antropológico. Então, o foco desta apresentação é a sombra da visão de Jung de criar uma psicologia complexa, o que foi parcialmente motivado por uma carta aberta de Andrew Samuels. No processo de tentar criar uma psicologia das complexidades, Jung aspirava a reunir as ciências e outros empreendimentos humanos sob o título de psicologia complexa. Essa visão louvável foi ofuscada por seu uso de termos desacreditados, como participação mystique, que foi apropriado da antropologia. Kant foi o primeiro a usar o termo em seu sentido moderno. Desnecessário dizer que o sonho de uma ciência de Jung
nunca aconteceu e foi, em vez disso, realizado pelo que é conhecido como cibernética, o novo paradigma que incorpora as ciências e as ciências sociais. Isso teve suas origens no pensamento do matemático e filósofo do MIT, do MIT, Norbert Wiener, encapsulado em um livro acessível de 1948 intitulado Cibernética, ou Controle e Comunicação no Animal e na Máquina. Outro objetivo desta apresentação é revisitar minha dissertação sobre as semelhanças e diferenças entre Jung e Claude Lévi-Strauss, que foi o criador francês da disciplina do estruturalismo, além de um antropólogo que fez seu trabalho de campo na Amazônia. Um preâmbulo. Eu venho avaliando criticamente as apropriações de Jung das ciências sociais ao longo de muitos anos, sendo esta apresentação a mais recente de uma longa linha de cogitações passadas que eu fiz à sombra desse empreendimento. Uma razão para revisitar essa questão agora está, em parte, relacionada a uma carta aberta de Andrew Samuels et al., que está online para qualquer pessoa ler e que também foi publicada no British Journal of Psychotherapy, edição 34 de 2018. Esta carta aberta é uma resposta de seus signatários ao artigo de Farhad Dalal, publicado 30 anos antes, no British Journal of Psychotherapy, intitulado Jung, o Racista. Esta foi uma acusação feita contra Jung de preconceito em relação a pessoas de herança africana e indiana do sul da Ásia. As afirmações citadas acima foram, em certa medida, corroboradas por minha experiência recente ao assistir uma apresentação em uma organização junguiana de uma palestra sobre psicose limítrofe, ligada à participação mystique. Como previsto, o orador parecia completamente inconsciente das implicações pejorativas inerentes ao termo participação mystique. Como previsto, o orador parecia completamente inconsciente das implicações pejorativas inerentes ao termo participação mystique, termo muito amado pelo próprio Jung, que, como neste caso, continua sendo um conceito básico de alguns psicólogos analíticos até o presente. Naquela ocasião específica, quando o orador chegou ao final da apresentação, eu apontei os aspectos negativos inerentes ao conceito de participação mystique, de Lévi-Brou. Isto é, que ele denigre o que este chamou de mentalidade primitiva, ao afirmar que se baseia apenas em participação mystique, sendo incapaz de separar-se de outros objetos em seu ambiente. Estas afirmações apareceram nos livros de Lévi-Brou, How Natives Think, como que os nativos pensam, e as funções mentais nas sociedades inferiores, ambos de 1910, cujos títulos, por si só, são indicativos da sua abordagem, cujo principal impulso era que a mentalidade primitiva, entre aspas, lida com a realidade em um estado pré-lógico e místico de participação, em contraste com a mentalidade científica. Na ocasião acima, o orador não mostrou interesse no que eu tinha a dizer, de modo que tentei novamente explicar brevemente as suposições depreciativas que sustentam o termo participação mystique. Mais uma vez, isso foi recebido com desinteresse por parte do orador, e o presidente me disse secamente que eu já tinha defendido o meu ponto de vista. Uma tentativa de me fazer calar a boca. Durante todo o processo, nenhum outro membro da audiência demonstrou interesse nem aparente compreensão do que eu estava dizendo, apesar do fato de a Associação Internacional de Psicologia Analítica, IAAP, ter criado um grupo de trabalho de diversidade em 2016 para analisar as questões levantadas pelos signatários da Carta Aberta. Eu sempre fui imune à pressão do grupo de pares
para permanecer em silêncio quando encontro o que considero um comportamento questionável por parte dos colegas. Uma característica que, infelizmente, parece ser bastante rara em grupos, onde o instinto de rebanho prevalece, mesmo entre os chamados individuados. Além das ações da IAAP, os próprios membros do grupo precisam desenvolver maior sensibilidade em relação à propagação de termos depreciativos de seus próprios membros, que são deturpações das culturas tradicionais. Estou apresentando esse contexto como um exemplo. Eu acho que eu me perdi aqui um pouquinho, só um minuto. Não, tá certo. Isso. Estou apresentando esse contexto também como um exemplo muito comum de sombra de grupo em ação dentro das organizações psicanalíticas, apesar das regulamentações éticas detalhadas que estão em vigor, algumas das quais fui responsável por criar e implementar. É um exercício fútil instalar procedimentos éticos nessas instituições se os membros, em geral, permanecem inconscientes desses procedimentos éticos e da necessidade de viver de acordo com o que está escrito nesses documentos. Desejo salientar que este relato do evento acima não pretende de forma alguma ser uma acusação de preconceito real ou consciente contra outras culturas, mas é, em vez disso, um exemplo de desinteresse rígido que poderia abrir caminho para o estado de coisas explicitado na Carta Aberta, e ao que Eduardo Said se referiu sarcasticamente como alteridade. Agora eu vou falar da sombra nas instituições de formação psicanalítica. O exposto acima se presta a um breve relato da maneira inquestionável como um grande número de instituições psicanalíticas em todo o mundo administram seus programas em relação aos candidatos ao treinamento. Por muitos anos, vários colegas da IAAP, incluindo Michael Fordham, James Astor, Jean Knox e eu mesma em Londres, bem como colegas da IPA, como Otto Kernberg, Glenn Gabbard, eles têm criticado o dogma cultista que passa por formação teórica praticada por muitas dessas instituições. Um relato pungente desse tipo de doutrinação quase religiosa está contido em Unfree Associations, a pesquisa antropológica de Douglas Kirzner sobre 4 sociedades de formação psicanalítica nos Estados Unidos. Suas páginas estão repletas de autoritarismo e de aporte dogmático, que os candidatos a treinamento precisam sobreviver para se qualificarem como psicanalistas. Há muito tempo que esses treinamentos abrem suas portas para diversas abordagens teóricas e práticas de outras entidades psicanalíticas, psicoterapeutas e de aconselhamento. Muito menos, no entanto, para disciplinas das ciências e ciências sociais. Então, agora, a próxima sessão, eu vou falar sobre a participação mística. Para retornar à participação mística, já que o incidente descrito acima se concentrou no uso desse termo desacreditado, farei agora um breve relato de seu registro histórico. Ao fazê-lo, eu pretendo mostrar a razão pela qual Jung vinculou ideias das ciências sociais, em particular da antropologia e da sociologia, a alguns de seus pensamentos formativos em psicologia analítica. Essas tentativas de sua parte surgiram do fato de que, em seu entendimento, não havia nenhum campo de atividade humana que fosse irrelevante para a psicologia. Consequentemente, não havia uma delimitação clara da proveniência da psicologia, de acordo com Shamdasani. Nessa busca, as apropriações de Jung das ciências sociais são muitas vezes consideradas, na minha opinião, falhas, embora, ao avaliá-las como tal, pareça justo reconhecer a visão teleológica que está por trás delas. Voltando ao conceito de participação mystique, que foi inventado por Lévi-Brou como uma forma de postular uma mentalidade primitiva especial para explicar as crenças pré-lógicas, outra de suas invenções, bem como o fato de que os primitivos andavam e viviam num estado místico permanente. Essa mentalidade primitiva era vista por ele como
irracional, afetiva, não cognitiva e não conceitual, e resultou em uma diferença distinta entre eles e nós, sendo a noção de participação central nesse empreendimento. Todos esses atributos acima mencionados são indiferentes à lei da não contradição. Levi-Brühl foi um filósofo, não um antropólogo, que enxertou teorias filosóficas em etnografias já existentes. Vários antropólogos de campo, que na verdade viveram entre esses chamados primitivos, opuseram-se fortemente ao mau uso de Levi-Brühl das etnografias existentes. Estes incluíam Robert Lowe, Bronislaw Malinowski e Paul Radin. Os dois últimos eram definitivamente conhecidos de Jung. Ele até escreveu um comentário sobre o trabalho de Radin sobre o trapaceiro Winnebago. Décadas atrás, no curso de meus estudos acadêmicos sobre antropologia física e social, lembro-me do eminente antropólogo Maurice Bloch, sobrinho neto do influente sociólogo Emile Durkheim, que estava no campo docente da minha universidade fazendo a seguinte pergunta retórica: se as pessoas nas sociedades tradicionais vivem em um estado permanentemente místico, como que conseguem lidar eficientemente com assuntos mundanos sofisticados, como sistemas de troca, escâmbio, agricultura, cuidar de crianças, criação de gado, construção de moradias, viagens de longas distâncias por terra e mar e todas as outras exigências da vida cotidiana? Como já foi dito, dúvidas foram lançadas sobre a participação mystique desde o início, e o próprio Levi-Brühl admitiu que a mentalidade primitiva não era pré-lógica. Como aponta o acadêmico Robert Siegel, para Levi-Brühl, esse era de longe o aspecto mais importante da mentalidade primitiva, mais do que o místico, e ele nunca abandonou completamente, porém, o místico. Em seus cadernos, publicados póstumamente, Levi-Brühl afirma: essas mentes não diferem das nossas do ponto de vista lógico, não apenas na estrutura, mas também na manifestação de sua atividade. E ele chegou a declarar também: quando eu dizia que os homens primitivos não percebem nada como nós, eu deveria ter dito, em vez disso, eles não percebem nada inteiramente como nós. Embora Jung estivesse ciente de que a participação mystique era objeto de crítica, ele ainda se sentia atraído pelo termo, pois poderia ser psicologizado, ligando-o à projeção e, como já foi dito, permanece em uso por psicólogos analíticos. Agora, nossa próxima sessão se intitula Bricolagem. O decano da vida intelectual parisiense dos anos 50, Claude Lévi-Strauss, fundador da disciplina conhecida como estruturalismo, também foi um crítico do termo participação mystique. Embora toda uma geração tenha separado Lévi-Strauss de Jung, o primeiro nasceu em 1908 e morreu em 2009, com a venerável idade de 101 anos, enquanto que Jung nasceu em 1875, morrendo em 1961. O mundo em que ambos existiram, de qualquer forma, foi profundamente afetado pela Primeira Guerra Mundial. O fim deste terrível conflito deixou em seu rastro um forte sentimento de falência da civilização ocidental, que resultou na quebra de costumes conhecidos e a cada um desses pensadores profundos tendo a obrigação de encontrar seu próprio caminho sob a sombra dessa devastadora catástrofe. Além disso, veio a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazismo, todo o credo antissemitista que o acompanhou. O projeto violento de colonização da Europa repercutiu na própria Europa, levando suas práticas e representações à selvageria. Com o tempo, essa violência totalmente integrada abriu caminho para o nazismo. Uma citação de Lawyer. A etnografia, até o advento de Lévi-Strauss, foi um empreendimento colonial que deu origem ao tipo de suposições errôneas de Levi-Brühl, para as quais a antropologia estrutural de Lévi-Strauss era um antídoto.
A esse respeito, vale a pena notar que Levi-Strauss exonera o domínio colonial britânico da Índia, comparando esse domínio favoravelmente com a sua repugnância pela política externa francesa, ao afirmar o seguinte: 50 anos de pesquisas modestas e pacientes, realizadas por um número suficiente de antropólogos, poderiam ter levado a resultados no Vietnã e no norte da África semelhantes aos que a Grã-Bretanha alcançou na Índia, graças, pelo menos em parte, ao trabalho acadêmico que vem realizando há um século. Também Loya. Então, como resultado do que estava acontecendo na Europa, Levi-Strauss passou o período de 1935 a 1947 nas Américas, em parte trabalhando na Amazônia, e também morando e trabalhando em Nova York, onde o seu pensamento foi claramente impactado pela nascente ciência da cibernética, por exemplo, a noção de opostos binários. O que ele descobriu ao longo de sua estada em ambas as regiões chegou a afetar dramaticamente seu pensamento sobre as ciências sociais, sobretudo a disciplina da antropologia. Nos poucos anos seguintes ao seu retorno à França, em 1947, ele mudou completamente o curso da vida intelectual parisiense, passando de uma filosofia baseada no pensamento de Sartre para uma baseada nas ciências sociais, ou seja, o que devia ser conhecido como estruturalismo. Então, uma razão para a criação desta nova disciplina é melhor explicada em suas próprias palavras, da seguinte forma: entre o absurdo básico que Fraser atribuiu às práticas primitivas e suas crenças, e a validação especiosa delas em termos de um suposto senso comum, invocado por Malinowski, há espaço para toda uma ciência e toda uma filosofia. Essa nova disciplina do estruturalismo, criada por Levi-Strauss, postulou que os fenômenos são inteligíveis por meio de sua inter-relação entre si. Essa afirmação é, naturalmente, semelhante à linguística estrutural de Ferdinand de Saussure, da qual deriva ao postular que os signos são arbitrários e só adquirem seu significado por meio de suas inter-relações com outros. Então, por exemplo, a interação entre o conceito abstrato da imagem sonora do significante e o objeto deste, ou seja, o significado. Uma afirmação central do estruturalismo é que a mente humana é composta de estruturas intrínsecas subjacentes que orientam toda a ação humana e que são comuns a toda a humanidade, apesar das diferenças culturais e históricas. Isso, em poucas palavras, foi o que Levi-Strauss quis dizer quando cunhou a expressão a mente selvagem, o termo selvagem denotando um extrato da mente universal. A partir deste breve relato do estruturalismo, pode-se ver que ele compartilha algo em comum com a teoria dos arquétipos de Jung. Como resultado, Levi-Strauss gastou muita energia tentando se distanciar deste último. As razões para isso eram múltiplas, incluindo a visão de Levi-Strauss de que Jung era um antissemita místico, não ajudado por seu entusiástico endosso do termo participação mystique, ambos anátemas para Levi-Strauss, sendo este último um ateu de origem judaica tentando criar um sistema baseado na lógica, com pouco espaço para afeto ou religião. De fato, para um autoproclamado marxista, esta última teria sido um anátema. Por outro lado, é importante reconhecer que Levi-Strauss tinha um profundo sentimento pelo sagrado, que encontrou na cultura indígena, bem como nas artes e na música, e ele era, de fato, um músico e musicólogo bastante talentoso. Biograficamente, existem algumas semelhanças entre os dois pensadores, com Levi-Strauss se distanciando do judaísmo de sua família, não muito diferente da maneira como Jung se distanciou da versão do cristianismo de seu pai pastor. Ao lado de sua obra de 1955, Tristes Trópicos, detalhando sua odisseia brasileira que causou sensação no mundo todo nas décadas de 50 e 60,
O seu livro, A Mente Selvagem, conquistou o mundo antropológico. Fico feliz em dizer que foram as ideias de Lévi-Strauss que se destacaram durante o tempo em que fiz meus estudos acadêmicos em antropologia física e social, quando o conheci e fui conquistada para essa disciplina enquanto estudante da Sorbonne na década de 50. Foi o incomparável Merleau-Ponty, o filósofo fenomenológico, que resumiu com lucidez o estruturalismo e, em particular, a antropologia estrutural, como tendo a capacidade de, entre aspas, substituir relações de complementaridade por antinomias. Fatos sociais não são coisas nem ideias, são estruturas, fecha aspas. O ponto da estrutura é que ela superou qualquer contradição entre um pensamento objetivante, ou seja, o do antropólogo, e o do pensamento indígena. A mente selvagem introduziu o conceito de bricoleur, ou seja, um faz tudo que no curso do concerto, ao longo do concerto, usa o que tem à mão, em contraste com um engenheiro que precisa usar ferramentas específicas para uma determinada tarefa. A bricolagem é uma forma de pensar que não é fixa nem centrada, mas sim flexível e inspiradora de criatividade e originalidade. Ou seja, o bricoleur é o inovador por excelência. A bricolagem representa um modelo de inteligibilidade que opera na sociedade ocidental e coexiste, em vez de contradizer, outras formas de pensar, pois a sua dinâmica é universal. Além disso, a bricolagem é um poderoso antídoto contra as concepções holísticas da história, esta última fortemente sugestiva de um caminho de desenvolvimento singular, semelhante a uma árvore. Nessa nova... Eu estou conseguindo falar agora. Nessa nova metodologia, a história se torna um assunto mais flexível, multifacetado e contestado, e, como consequência, Lévi-Strauss é anti-evolucionário em seu pensamento sobre o desenvolvimento social. Mais uma vez, isso está em flagrante contraste com a abordagem histórica e evolucionária adotada por Levi-Bru. Reconhecidamente, seu pensamento evolucionário deve-se mais a Herbert Spencer do que a Charles Darwin. Inconvenientemente, para Lévi-Strauss, em sua rejeição a Jung, outra grande área de interesse que compartilhavam em comum era o estudo da mitologia, e para ambos os pensadores era fundamental. Para Lévi-Strauss, uma função significativa do mito é a criação e a sustentação contínua da sociedade e da cultura. E, de fato, a existência contínua das sociedades era vista como dependente da validação mitológica. Ele utilizou seu conhecimento recém-descoberto de opostos binários em seu estudo de mitos. No final, tanto Lévi-Strauss quanto Jung foram criticados por serem ahistóricos. Na verdade, ambos abraçaram essa maneira de conceituar, que, no caso de Jung, pode ter sido parte do motivo de sua completa rejeição da abordagem histórica de Hegel. Ao contrário, Lévi-Strauss trouxe seu olhar antropológico para o estudo do mito, visando os elementos quase universais do pensamento mítico, que consiste na essência humana como denominador comum e característica universal de toda a sociedade. Não é preciso apontar a semelhança entre essa abordagem e o pensamento arquetípico de Jung. A apresentação atual sugere que ambos os pensadores eram a sombra complementar um do outro, com Freud como elo, conexão entre eles. Abre aspas, Freud demonstrou brilhantemente que nossa irracionalidade tinha suas razões, que a consciência não podia garantir. Agora, Lévi-Strauss demonstrou de uma maneira profunda e nova que o aparente caos dos mitos e rituais primitivos obedece a uma ordem e princípios mais profundos que permaneceram invisíveis até agora. Fecha aspas, citação de Lawyer. A próxima sessão é intitulada Participação Mystique, uma continuação. Um componente importante da crítica de Lévi-Strauss ao conceito de mentalidade primitiva de Lévi-Bru
foi a sua afirmação de que esta havia estabelecido uma falsa dicotomia entre o que ele via como lógica científica e funcionamento pré-lógico tradicional. Levi-Strauss, no entanto, afirma o seguinte: a mente selvagem é lógica, no mesmo sentido e da mesma forma que a nossa. Contrário à opinião de Levi-Bru, seu pensamento procede pela compreensão, não pela afetividade, com a ajuda de distinções e oposições, e não por confusão e participação. Além disso, em Tristes Trópicos, ele reivindicou a psicanálise freudiana como uma de suas 3 amantes intelectuais, sendo as outras 2 a geologia e o marxismo. Nesta apresentação, estou explorando algumas das diferenças entre o que Levi-Strauss chamou de estrutura e o conceito-chave de arquétipo de Jung, e, ao mesmo tempo, alegando que eles compartilham mais em comum do que em oposição. Eu chegaria ao ponto de sugerir que a estrutura de termos de Levi-Strauss deve mais do que ele gostaria de admitir à teoria dos arquétipos de Jung, que me parece a principal razão pela qual ele criticou Jung. Da parte de Jung, não posso apresentar nenhuma evidência de que ele sabia alguma coisa sobre a obra de Levi-Strauss, pois ela não consta do índice geral das obras completas. Seguem-se alguns dos comentários críticos que Levi-Strauss usou para desprezar Jung, como podemos ver em sua afirmação de que é possível, entre aspas, descartar teorias fazendo uso dos conceitos de arquétipos ou inconsciente coletivo. Ele acusa Jung de tentar encontrar conteúdos universais em sua noção de inconsciente coletivo, mas como Wolfgang Igeres diz sobre o pensamento posterior de Jung, entre aspas, ele, Jung, não está mais preocupado com qualquer substância, qualquer entidade. Ele simplesmente expressa a noção abstrata da estrutura ou forma de oposição do psíquico. O que são os opostos aqui não é dito, e não pode, não deve ser dito, no contexto deste trabalho posterior. Mysterium Coniuntinus, uma investigação sobre a separação e a síntese dos opostos psíquicos da alquimia. É a obra do Igeres. Porque isso seria uma recaída no estilo de pensamento substancial que esse título há muito deixou para trás. Então, o que Igeres quer dizer com estilo de fundamentação é demonstrado no artigo de Jung de 1928, As Relações entre o Ego e o Inconsciente, publicado em 2 ensaios sobre psicologia analítica. Curiosamente, o título original desse artigo era La structure de l'inconscient, sobre o lado sombrio do seu pensamento. O que Jung e Levi-Strauss têm em comum é o fato de serem criticados tanto dentro de sua própria disciplina quanto fora dela. Os detratores de Levi-Strauss incluem Jean-Paul Sartre, Paul Ricoeur, Jacques Derrida e o antropólogo cultural americano Clifford Geertz. Muitos de cujas críticas ao estruturalismo ressoam com aquelas levantadas na teoria dos arquétipos de Jung, isto é, que é atemporal, nega a história e lida com universais da mente humana e não com características particulares de diferentes culturas. O que este capítulo argumentou até agora, no entanto, é que Levi-Strauss não estava de forma alguma tentando ser histórico. Estava, em vez disso, mostrando que a mente selvagem era onipresente, além de ahistórica e anti-evolucionária. Os pós-estruturalistas, por exemplo, Deleuze, Foucault, Barthes, Derrida, etc., se distanciam de Levi-Strauss e das suas estruturas e das similaridades universais, dando ênfase nas diferenças ou différences, como Derrida dizia. A próxima sessão é sobre representações coletivas, categorias da imaginação e participação mística. Além desse seu empréstimo integral de Levi-Bru, do termo participação mística, que denota uma identidade inconsciente na qual 2 esferas psíquicas individuais se interpenetram a tal ponto que é impossível dizer o que pertence a quem, isso é uma citação de Jung, Levi-Bru também foi uma fonte fundamental para o conceito de arquétipos de Jung, assim como as
ideias de outros pensadores franceses, como as representações coletivas de Émile Durkheim e as categorias da imaginação de Henry Hubbard e Marcel Mauss. Jung foi informado sobre Durkheim e seus estudos através de sua leitura de Lévi-Brou, que havia estudado filosofia na École Normale Supérieure. Depois se tornou membro da escola Durkheimiana e antropólogo dessa instituição. Em particular, foram os conceitos de consciência coletiva e representações coletivas de Durkheim amplamente retrabalhados por Lévi-Brou em seu livro de 1910, As Funções Mentais nas Sociedades Inferiores, que atraíram maior interesse de Jung. O primeiro conceito, consciência coletiva, denota as crenças e suposições coletivamente aceitas que os indivíduos de uma sociedade aceitam inconscientemente, enquanto a segunda era composta por representações coletivas que expressavam como o grupo pensava ou se pensava. Como já foi dito, de acordo com Lévi-Brou, o funcionamento mental primitivo, esse termo primitivo era de uso comum em uma época, mas foi suplantado por epítetos mais aceitáveis no pensamento de antropólogos como Lévi-Strauss. O funcionamento mental primitivo, entre aspas, era denominado por um tipo diferente de representação coletiva, o que ele chamou de mística, ao funcionamento mental dos povos ditos civilizados. Agora vamos falar sobre os arquétipos, categorias da imaginação, representações coletivas, participação mystique. Os conceitos destacados acima são representados no conceito de Jung da natureza psicoide do arquétipo, ou como ele diz, unus mundus, o mundo unitário, para o qual o psicólogo e o físico atômico estão convergindo por caminhos separados. Jung, ele continua dizendo, o arquétipo psicoide tem uma tendência a se comportar como se não estivesse localizado em uma pessoa, mas estivesse ativo em todo o ambiente. Os animais e os primitivos têm um faro particularmente apurado para essas coisas. Fecha aspas. Além disso, ele diz, assim que o diálogo entre duas pessoas toca em algo fundamental, essencial e luminoso, e uma certa afinidade é sentida, ele dá origem a um fenômeno que Lévi-Brou apropriadamente chamou de participação mystique. Como já foi dito, tanto as representações coletivas de Lévi-Brou quanto as categorias da imaginação de Huber e Mauss foram reconhecidas por Jung como influências no desenvolvimento de seu conceito de arquétipo, da seguinte forma, abre aspas, Huber e Mauss se chamam de categorias de imaginação. Empreguei o conceito de inconsciente coletivo para abranger todos esses arquétipos. E ele segue dizendo, Jung, mesmo que uma neurose não tenha outra causa além da imaginação, ela seria, no entanto, uma coisa muito real. O que então devemos dizer ao nosso paciente com um câncer imaginário? Eu lhe diria, sim, meu amigo, você está realmente sofrendo de uma coisa parecida com o câncer. Você realmente abriga em si mesmo esse mal mortal. No entanto, não vai matar seu corpo porque é imaginário, mas eventualmente matará sua alma e continuará crescendo até que tenha engolido toda a sua existência psíquica. Fecha aspas. O que Jung muitas vezes chama de realidade psíquica, ele equipara a própria imaginação como um processo psíquico. Abre aspas. Todo o processo psíquico é uma imagem, uma imaginação. Caso contrário, nenhuma consciência poderia existir e a ocorrência careceria de fenomenalidade. O que se segue disso é que quando Jung se relaciona com o que ele entende que Huber e Mauss estão dizendo como categorias de imaginação, ele reconhece que os motivos, os temas arquetípicos se manifestam nas crenças de feitiçaria da humanidade primitiva, que ele acha muito interessantes e muito sensato. Na verdade, mais sensato do que as visões acadêmicas da ciência moderna. Fecha aspas. Ele ressalta que isso deve ser visto em ação nos demônios da doença que possuem a humanidade moderna, tanto física quanto psicológica. A confiança em categorias da imaginação pode parecer convincente, mas na verdade é baseada em uma premissa falha, pois pensadores no molde de Durkheim, como Huber e Mauss,
pensavam nessas categorias a priori como socialmente e não psicologicamente construídas. Além disso, quando Jung aceita a participação mística de Levi-Brown, ele assume uma visão oposta e continua a se maravilhar com a diferença marcante entre o estado da mente pré-lógico e a nossa própria perspectiva consciente. Embora Levi-Brown nunca tenha afirmado que o pensamento moderno estava livre de aspectos místicos e pré-lógicos. Jung cita a crença na feitiçaria como um exemplo perfeito daquela maneira caprichosa de explicar as coisas que é uma característica do estado mental pré-lógico. Citação de Jung. Embora ele também conclua que o homem primitivo não é mais lógico ou ilógico do que nós, apenas seus pressupostos são diferentes. Ele não examina seus pressupostos. Para ele é uma verdade inquestionável que as doenças e outros males são causados por espíritos ou feitiçaria. Eu vou agora falar algo fora do artigo. Tudo bem? I cut out a huge amount of Eu poderia adicionar um pouco mais de material aqui, porque eu gostaria de dar para vocês uma ideia abrangente, além dessa apresentação, onde ele está falando sobre essa questão dos opostos, isto é, quando ele fez todo o trabalho de campo junto com essas pessoas. Ela está falando de Lévi-Strauss. Ele não considerava isso como feitiçaria, ele reconhece, né, que todas essas questões das doenças, etc., elas são causadas pelas doenças, e que eles têm uma frase muito interessante para a feitiçaria, que é como se fosse uma segunda esfera. Eles não estão dizendo que inicialmente seja causado pela feitiçaria, mas que a feitiçaria é prevalente em muitas sociedades tribais, na África principalmente, mas isso é como se fosse uma segunda esfera. Desculpa ter saído um pouco aqui do artigo. You're right? Okay. In his reliance on armchair anthropologists like Levi-Brown and James Fraser. Assim, seguindo todo esse material em sua confiança em antropólogos como Levi-Brown e James Fraser, e seus materiais para as sociedades tradicionais, Jung sentiu que era aceitável fazer afirmações do tipo: pessoas sensíveis acharão desagradável quando coisas pequenas são comparadas com grandes. Para ser justo com a psique primitiva, no entanto, gostaria de enfatizar que o santo temor do homem civilizado difere pouco do temor do primitivo, e que o Deus que está presente e ativo no mistério é um mistério para ambos. Não importa o quanto que sejam enormes as diferenças externas, a semelhança ou equivalência de significado não deve ser negligenciada, fecha aspas, citação de Jung. Então, é a aquiescência por parte de Jung, decorrente de sua adoção das ideias, algumas dúvidas, como é o caso da participação mística das ciências sociais, que está sendo questionada aqui. Os primitivos, por exemplo, vivem um estado místico sem fundamento no mundo profano. Isso era comumente considerado verdade em uma época, de modo que primitivos, psicóticos, crianças, estariam habitando apenas um reino místico. A concatenação desses diferentes agrupamentos tem um considerável corpo de pensamento por trás dele. No caso de Jung, ele estava bem ciente das críticas ao conceito de participação mística de Levi-Brown, mas sentiu que, por considerá-lo psicologicamente válido, era aceitável continuar usando. Então, a confiança de Jung em ideias dúbias emprestadas acriticamente das ciências sociais criou problemas que persistem na psicologia junguiana. A própria noção de primitivos, vivendo em um estado mítico não fundamentado no mundo profano, não tinha fundamento no trabalho de campo contemporâneo. Ele conectou a psicologia de Jung a entendimentos de culturas não europeias como inferiores, e, por extensão, a uma linhagem de estereótipos racistas que colocam os europeus no topo de uma hierarquia indefensável. Ao colocar primitivos, psicóticos, crianças no mesmo reino místico, como implica o conceito de participação mística,
Jung confiou em um corpo de pensamento que não seria considerado aceitável agora. Jung estava bem ciente das críticas ao conceito de participação mystique, mas ele continuou a usar. Hoje, é um ponto de vista profundamente questionado. O último setor, a minha última sessão aqui da apresentação é titulado Código. Uma referência, uma conferência conjunta de antropologia e psicologia foi realizada em 1988 em St. John's, Cambridge, para marcar o centenário da última grande expedição embarcada por um grupo de antropólogos e psicólogos intitulada The Torres Straits Expedition, que foram para os arquipélagos situados entre Austrália e Nova Guiné. Os membros dessa expedição vieram das disciplinas de antropologia e psicologia, alguns indivíduos representando ambas, e incluíram a Serradon, John Layard, William McDougall, C.G. Seligman e W.H.R. Rivers. A conferência do centenário de 1998 foi parte celebração e parte ritual de luto para marcar a passagem de uma época em que essas duas grandes disciplinas ainda falavam uma linguagem semelhante e colaboravam estreitamente. Deixaremos a última palavra para um dos principais antropólogos do século XX, Bronislaw Malinowski. Abre aspas. Desenvolvemos uma teoria da plasticidade dos instintos sobre a cultura e da transformação das respostas instintivas em ajuste cultural. Em seu lado psicológico, nossa teoria sugere uma linha de abordagem que, embora se dê plenamente por influência de fatores sociais, elimina as hipóteses de, entre aspas, mente grupal, entre aspas, inconsciente coletivo, entre aspas, instinto gregário e concepções metafísicas semelhantes. Malinowski, de 1927. Pode-se ver a partir disso que ele despreza uma das teorias da mente de Jung. Da mesma forma, ele desafiou a teoria do complexo de Édipo de Freud, particularmente em relação às sociedades matrilineares, em correspondência com Ernest Jones. Além disso, Malinowski lançou o seu olhar crítico sobre os conflitos entre escolas rivais de psicanálise, e a antropologia do pensamento não deveria, segundo ele, se alinhar com nenhuma delas. Dada a guerra tribal em curso na psicanálise, para a qual o próprio Jung contribuiu, pode-se perguntar o que pode ter levado este último a sonhar com uma teoria da unificação que abrangesse o espectro das ciências. Muito obrigada. Obrigado, Anne. Excelente apresentação. Acho que você abre para muitas questões interessantes. Eu havia te falado que antes da apresentação eu tinha 11 perguntas para fazer, né? Agora eu tenho 18. Pessoal, quem quiser perguntar. Quem quiser very glad to hear it. But I see we have 40 participants, so perhaps they Estou have. vendo que temos 40 participantes. Vamos ver se tem também algumas perguntas da parte dele. Vamos lá, pessoal. Você gostaria de começar com as suas perguntas, Marcos? Quero começar, mas dizendo para o pessoal, quem quiser fazer a pergunta, coloca o nome no chat, eu chamo e a pessoa faz a pergunta. Anne, queria começar com uma questão sobre Jung e Lévi-Strauss. Eu venho de uma geração junguiana que, quando a gente foi ler O Pensamento Selvagem, do Lévi-Strauss, e o famoso capítulo A Eficácia Simbólica, era inevitável fazer uma associação entre a figura do xamã com a do analista. Essa associação do xamã como aquele que cura, que vai buscar as almas que estão fora do corpo para recuperar a saúde do membro da tribo. Isso teria uma correspondência simbólica na figura do analista e o inconsciente. A minha pergunta para você é:
essa associação ainda é válida? Ela ainda se faz possível? E como eu sei que você gosta muito da obra do Gigres, tomando como referência as ideias do Gigres, são campos de operação lógica possíveis de serem articulados ou não há como associar o xamã com o analista moderno, o psicoterapeuta moderno? Queria saber um pouco a tua opinião sobre isso. I'm sorry, I don't quite understand the question. Can you just summarize that, Marcus? Thank you. Yeah. Foi isso, eu não entendi. Ela pediu para eu dar uma resumida na sua pergunta para ela, rapidinho aqui, tá? Então, a pergunta é se ainda é possível relacionar a figura do xamã com o analista. Isso. Ok. Só assim, curtinho, desse jeito? Tá bom. Não é? Tá bom, vai lá. I didn't understand the question. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Briefly, yes. Sim, brevemente. I mean, I have to say that where I did my anthropology was not. Onde, por exemplo, eu estudei antropologia, não era onde eu fiz os meus estudos acadêmicos em antropologia, que foi na Universidade de Londres, eles não estavam particularmente direcionados para estudar o xamanismo ou a cultura xamanística. Então, o seu conhecimento de xamãs talvez seja muito mais aprofundado do que o meu. Eu tenho alguma ideia de como que funciona, mas até onde eu sei, os xamãs, sim, acho que o que ele faz, a importância dele na sociedade tribal, etc. Eu escrevi um artigo sobre os xamãs dentro de um grupo tribal da África Oriental, mas eu agora não estou lembrando exatamente o título, onde o xamã, né, foi baseado no estudo feito por um antropólogo da metade do século XX, e é um relato bastante interessante sobre como o xamã, naquele grupo tribal, acho que é o Ndembo, esse grupo tribal, que na verdade está presente em muitos dos países africanos. Mas o que o xamã está fazendo é o que nós chamamos de psicoterapia ou psicanálise. E é realmente um relato muito interessante esse que ele faz e descreve do trabalho do xamã. Eu acredito que foi publicado em uma revista americana, nesse sentido, eu acho que, na verdade, o xamã pode ser até um pouco mais analista, né, do que alguns. É realmente muito interessante que temos o John Mansfield, que é um psicanalista, analista junguiano,
da Austrália, que também pesquisa bastante essas práticas xamânicas nas tribos da Austrália. Mas realmente não é o meu campo de pesquisa. Lu, deixa eu só emendar uma pergunta aqui, antes da sua, tá? Anne, a partir daquilo que a gente entende como o estruturalismo definido por Lévi-Strauss, você acha que seria possível dizer que, de alguma maneira, o Jung era um estruturalista, ou é possível fazer uma leitura estruturalista da psicologia junguiana? Oh, yeah, absolutely. Sim, sim, com certeza. Eu fico feliz que você tenha perguntado isso, Marcos, porque eu estava tentando manter a minha apresentação dentro de um tempo, né, claro, mas Jung era um estruturalista. E a razão que eu dei para isso, na minha explicação posterior do artigo, é que eles estavam claramente definindo conceitos. Ele estava muito interessado também, mais ainda, na inter-relação entre esses conceitos. E eu acredito que essa foi a forma como ele fez assim, toda a explicação do funcionamento da psique. Ótimo. Eu não sei se ele conhecia Lévi-Strauss. Até onde eu sei, Lévi-Strauss não era muito conhecido por Jung. Não sei exatamente se sim ou se não, mas eu acho que naturalmente Jung é um fenomenologista e um pensador estruturalista. Sim. Posso falar mais um pouquinho, Marcos, porque essa é uma pergunta muito importante. Em outras palavras, em muitas formas, ele é muito diferente de Freud, como nós sabemos. Em um modo que ele é diferente, é que Freud é um grande conceituador. Ele claramente define cada um dos seus conceitos, ele toma muito cuidado em fazer isso. Essa é uma das diferenças entre eles. Jung não estava muito preocupado em fazer isso. Ele estava tentando definir os arquétipos, mas de repente ele fala de Platão, ele fala um pouco de Kant, ele visita um pouco de outras pessoas e outras. Então, eu acho que são dois pensadores muito diferentes. Na verdade, você pode construir a sua própria ideia de arquétipos, até onde Jung o define, porque ele não fechava uma definição, mas Freud não, se importava muito em fechar a definição de cada um dos conceitos que ele considerava importantes. Ótimo. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Fico feliz em ver que você concorda, porque eu acho isso. Eu acho que é uma das grandes diferenças entre esses dois grandes pensadores. Obrigado, Anne. Lu, contigo. Oi, Anne, super obrigada pela sua palestra inteligentíssima, que eu fiquei aqui saindo fumaça para acompanhar e cheia de perguntas. Enquanto você falava das ciências sociais, eu me lembrei um pouco de algumas discussões que eu tive com alguns, na verdade, com a minha filha especificamente, que é estudante de ciências sociais, uma apaixonada estudante de ciências sociais, e a gente tem algumas discussões no sentido das diferenças entre psicologia e ciências sociais, né? E ela fica muito na linha de que são incompatíveis essas duas matérias, porque uma preza muito o social e o coletivo, e a psicologia muito o indivíduo. E eu tendo a discordar um pouco disso, mas eu fiquei pensando se a gente não podia colocar a individuação como um momento de intersecção dessas duas matérias, por exemplo. Né? E outra coisa que eu lembrei, enquanto você falava das ciências sociais, foi do livro do Hillman, dos 100 anos de psicoterapia, que ele ressalta, né, que a psicanálise tem feito isso, de prezar muito o indivíduo.
Queria saber um pouco sua opinião sobre todas essas coisas. Thank you, Luciane. I think you are Obrigada, Luciana. Eu acho que você perguntou fez umas 6 perguntas aí em uma. Então, eu vou tentar aqui responder da melhor maneira possível. Você está tocando em algo que eu estou muito interessada, que é, será a questão da psicanálise, seja junguiana ou freudiana, que é extremamente difícil localizá-las em qualquer lugar. Por quê? Envolve todo o mundo, seja freudiano ou junguiano. Isto é, eu já discuti bastante com um colega meu, o filósofo da ciência. Eu já discuti com ele, com esse americano, que a psicanálise é, na verdade, capaz de ser colocada dentro desse sentido mais amplo e ser considerada como uma ciência dura, né? Mas psicanálise, até recentemente, produziu muito poucos dados para apoiar, por exemplo, essa tendência de ser uma ciência dura. Isto é, o que nos leva a pensar, por exemplo, que dentro desse mundo acadêmico, né, porque posicionar a psicanálise dentro dessas ciências duras, não apenas dentro das ciências sociais. As ciências sociais, como todas elas que eu conheci, seja antropologia, psicologia, sociologia, na verdade, todas se consideram ciências, né? E, mais uma vez, eles têm muitos argumentos a favor disso. E a psicanálise, na verdade, tem dificuldade em ser validada como uma ciência dura, né? Isto é, nós podemos ver Mark Sams fazendo vários estudos. Nós não desenvolvemos, eu acho que o Marcos mencionou, nós desenvolvemos uma nova disciplina chamada neuropsicanálise, isto é, reunindo a neurociência e a psicanálise. E, mais uma vez, nós temos os junguianos de Londres, muitos psicanalistas entrando dentro dessa prática. Então, eu estou familiarizada com freudianos, kleinianos, junguianos. Então, eu estou respondendo um pouco, fazendo um giro, mas é porque, na verdade, a psicanálise, seja de que origem for, seja kleiniana, Freud clássica, junguiana, contemporâneos ou não, na verdade, não pode ser colocada como uma ciência dura. Porque o que está por trás daquilo que nós chamamos de confidencialidade, nós não estamos produzindo dados. Na verdade, nós poderíamos estar fazendo isso. Nós tivemos muitos desses conceitos, né, psicanalíticos. Vamos ver. Eu estou, na verdade, mais nessa parte da sua pergunta sobre as ciências sociais e a contribuição. Você perguntou mais alguma coisa, Luciana, lá no finalzinho, que talvez eu não tenha respondido? No final da sua pergunta. Na verdade, eu perguntei também se você acha que a gente pode dizer que a individuação do Jung, o conceito de individuação, pode ser uma intersecção entre as ciências sociais e a psicologia. Não. No, I never ever use that term. Não, eu nunca usei esse termo. Não pertencem ao meu modo de pensar. Ser um indivíduo, claro, mas eu realmente não ligo para essa questão.
Isso, na verdade, não pertenceria a qualquer ciência, ciência social ou qualquer outra. Estou tentando pensar a partir do ponto de vista de Jung. Eu acho que os complexos poderiam ser algo bastante significativo nesse contexto, porque quando nós formamos a sociedade há 20 anos atrás em Londres de neuropsicanálise, eu coloquei essa questão, porque, é claro, tinham muitos neurocientistas, né, trabalhando junto com os psicanalistas, conversando como que a psicanálise pode se tornar uma parceira da neurociência, porque, na verdade, são 2 continentes, né? Mas quando nós nos movemos sobre os efeitos da neurociência, ali a gente, de certa forma, faz uma ponte com a psicanálise. Complexos são uma ponte também. Então, eu acho que esse conceito é bastante aceitável para se ter dentro desse serviço, mas a individuação, particularmente, eu nunca refleti sobre esse conceito, ligado às ciências sociais. Anne, pegando carona na pergunta da Luciana, o conceito de complexos culturais poderia funcionar melhor nessa zona de vizinhança entre as ciências sociais e a teoria junguiana? Esses conceitos. Bom, eu não tenho muito interesse nas ciências sociais, eu estou agora mais interessada nas ciências. Eu venho das ciências sociais como formação, pelo menos academicamente, eu fiquei dentro do mundo das ciências sociais mais de 20 anos. Os complexos, na verdade, eles serviriam bastante para esses serviços epidemiológicos. É basicamente o que nós estamos tentando conduzir para que possamos nos considerar a teoria junguiana como uma ciência. Então, é realmente uma coisa muito difícil, né? Você, por exemplo, como que você vai fazer, na verdade, essa investigação? Todos nós temos complexos, todos no mundo têm complexos, talvez isso pode ser uma epidemiologia universal. Então, na verdade, acho que pode até resultar em uma pesquisa bastante grande. Então, isso é realmente um elemento dentro da psicanálise junguiana e talvez seja o melhor conceito para colocar à frente. Os sonhos, se nós vemos algum trabalho muito interessante em termos científicos sobre onde os sonhos são produzidos no cérebro. Eu acho que isso é fascinante. O que esses estudos mostram é que a gente não sonha apenas no período REM, né? Eles estão mostrando, né, não posso mostrar em detalhes esse estudo, porque é muito complexo o estudo do cérebro como órgão, mas mostra exatamente as partes do cérebro onde nós realmente estamos sonhando, e não apenas durante o sono REM. Quer dizer, então, existe muita pesquisa nesse sentido. Eu acredito que dentro dessa área dos sonhos, né? E eu acho que Jung, na verdade, nem estava pensando nisso quando falava dos sonhos. Eu não mencionei a razão pela qual eu dispensei a questão da individuação é porque eu sou junguiana de Londres, como Andrew disse, né? Eu acho que vocês ouviram Andrew há pouco tempo. E também Shen He-Jung, vocês vão ouvi-lo também. E ele é mais um clássico junguiano e ele adora falar de individuação. Nós temos muitas discussões sobre esse tipo de coisa. Ele agora já se acostumou comigo.
Eu realmente não consigo pensar como um junguiano absoluto, porque eu estou sempre falando sobre Freud, sobre Klein, sobre essas outras, sobre a identificação projetiva, etc., e conceitos desse gênero. Anne, E falei demais, talvez alguém tenha alguma pergunta. pessoal, por favor, hein, sem inibições sintomáticas, vamos lá fazer as perguntas, ficar à vontade. Anne, vou mudar um pouco de assunto e vou pegar um pouco da tua biografia. Você trabalhou muitos anos, me parece, com Michael Forden, né? dentro do ambiente. I wouldn't say that quite. Michael, I knew, yes, I did. Michael, eu o conheci. Você quer saber um pouquinho sobre ele? É isso? Eu tinha duas perguntas. Primeiro, que você pudesse nos dizer o que foi o cenário junguiano de Londres e essa espécie de conflito entre Michael Forden e Gerhard Adler. Como é que você localiza isso? Peraí, tem uma outra. Yes, I will. Did Andrew talk about this? Foi o Andrew que falou sobre isso? Não. Outro tema. Andrew and I, Porque o Andrew e eu, nós fizemos muitos trabalhos juntos, realizamos vários trabalhos, tentando criar, né, uma ponte entre todas essas, fazer uma comunicação entre todas essas guerras e conflitos junguianos. Bom, eu conheci muito mais o Gerhard, apesar de que eu esteja mais na escola de pensamento de Fordham, mas eu conheci Gerhard muito bem, e, na verdade, eu treinei na Sociedade Britânica de Psicanálise, que eu estava... Eu pensava em treinar lá com eles, né, depois que eu me formei na psiquiatria, e não estava pensando, na verdade, em ir para a Sociedade Junguiana, mas eu decidi ficar dentro da Sociedade Junguiana por conta de Gerhard, porque que muitas décadas atrás foi um dos mais importantes junguianos do mundo, porque ele e os seus colegas, ele trabalhou junto com Jung, com Emma, com Yolanda Jacobi, todas essas pessoas que eu estava interessada em estudar. Então, foi muito bom trabalhar com ele, e aí eu fiquei na sociedade. Naquela época, eu decidi, enquanto a vida, né, me levava a ser uma analista junguiana, me parecia bastante importante ficar e trabalhar até o fim aquilo que a vida, né, te traz. Então, eu decidi ficar lá e fazer a minha formação e me formar como uma junguiana de Londres. Eu diria que, para mim, ele foi um dos maiores analistas junguianos, psicólogos. Para mim, um dos maiores é Michael Fordham. Por várias razões. Eu realmente gosto muito da psiquiatria, eu gosto do trabalho. Michael era um psiquiatra bastante importante, mas também ele tinha um grande intelecto de primeira linha. Ele era um pensador, um extrovertido, não como Wolfgang, que é um pensador introvertido. Michael, na verdade, gostava de criar sociedades, publicações. Ele é realmente maravilhoso em fazer isso. Foi um pensador bastante importante, maravilhoso. Eu sou um pensamento introvertido, então eu estou mais no modo de funcionar do Gygax. Mas eu tenho um grande respeito por Michael Fordham. Ele e Wolfgang, para mim, e James Hillman, eu realmente gosto muito de James Hillman como pessoa, nós nos aproximamos bastante. A gente não se gostava, ele não gostava de mim, ele achava que eu era uma típica londrina, cheia de ego.
O que, de certa forma, eu sou. Mas a gente se gostava muito, que nós esquecemos as nossas diferenças culturais e nós nos demos muito bem. E eu sinto muita falta dele. James Hillman foi uma das grandes personalidades do mundo junguiano. Eu realmente sinto falta dele. Eu vou sentir para sempre. Então, eu sou muito abrangente, como vocês podem ver. Na verdade, eu não gostava muito de Michael Fordham como pessoa. Ele era um pouco frio, mas ele era muito generoso. Ele realmente me deu muito de oportunidades. Ele sempre me dava oportunidades para escrever sobre todas essas guerras que aconteciam ali durante os anos 70. Eu conheci muitas pessoas. Michael Fordham sempre abriu bastante espaço. Eu já fui na casa dele, no interior, a gente passou bastante tempo juntos e nós conversamos bastante. E na verdade, era realmente uma guerra, né? Naquele momento, os diferentes pensadores junguianos. Eu acho que Andrew já vai para um passo avante, eu acho que é uma outra coisa. Nós trabalhamos tanto juntos, né, tentando construir essas pontes entre esses grupos, tentando, de certa forma, apaziguar essas guerras, principalmente aqui em Londres, aqui na Inglaterra, nós fizemos o que a gente podia. Isto é, dizíamos muitas vezes, falem pelo menos, conversem pelo menos uns com os outros, dialoguem, porque nem isso acontecia. Mas, na verdade, eu não estou muito interessada nisso, né? No geral. E isso não é nem interessante para a psicologia. Será que os participantes querem fazer algumas perguntas? Sônia, não quer fazer uma, Sônia? Andréia Cunha, Sônia, vou começar a chamar pelo nome, hein? Geni. Tatiana. Samuel. Sônia, quer fazer, Sônia? Yeah. Quero. Muito obrigada pela palestra. Muito interessante, muito bom. E eu tenho uma pergunta que é assim, a gente tem hoje uma certa procura em encontrar o que seria a psicologia brasileira, a volta às raízes, né? E uma pergunta que sempre me cai, assim, quando as pessoas falam, dessa herança europeia que a gente tem, no sentido de que a própria psicologia, a antropologia são europeias, né? Então, como é que fica quando a gente procura essa... Né? Eu não sei se cabe aqui, mas me ocorreu isso. Se puder me falar um pouco, agradeço. Obrigada. Yes, I'd love to. Sônia, this is a question. Sônia, essa é uma questão que eu levantei, porque quando eu fiz algumas apresentações em diversas partes do mundo, eu frequentemente digo para as pessoas, por que vocês usam as mitologias ou as histórias ou as disciplinas europeias? No Brasil, vocês têm, por exemplo, um material fantástico que vocês podem estar usando da Amazônia. Por exemplo, Os Tristes Trópicos, do Lévi-Strauss, é um grande livro sobre esse tema. E ele adorava trabalhar com isso. Um dos grandes livros da antropologia, deixa eu tentar lembrar, os Yanomamos da Amazônia, de um antropólogo americano. Davi Copenauer. Entre
Yanomamis. E realmente ele, justamente por conta do trabalho dele, que eu fiquei muito interessada nessa cultura. Eu acho que o trabalho dele é dos anos 70, ou eu li nos anos 70, e todos se apaixonaram por essa cultura. E também, claro, você tem. Bom, por conta da idade, eu tenho alguns problemas com nomes, não me vem, algumas vezes simplesmente não vem. Lá do norte do Brasil, aquela parte onde vocês têm os iorubais, Salvador, Bahia. não, norte Bahia, um pouco mais para cima, onde você tem os iorubás, e tem coisas maravilhosas de lá que podem ser usadas dentro da psicanálise. Eu falo isso quando eu vou para o Japão. Eu fico sempre perguntando por que vocês estão usando a mitologia grega, europeia, etc. A mitologia japonesa é fantástica. Eu falo isso quando eu vou para a Rússia. Estive na Rússia várias vezes, ou outras partes do mundo. Isto é, o Egito também, eu já fui para lá muitas vezes. África do Sul, onde eu fiz algumas apresentações, dei algumas aulas e apresentações, e sim, no Brasil vocês têm culturas indígenas fantásticas, mitologias fantásticas, povos. Se vocês escreverem sobre eles a partir da perspectiva junguiana, vai ser incrível, realmente incrível. Eu não sou brasileira, não posso fazer isso, mas eu conheço um pouco sobre os Yanomamis, sobre alguns trabalhos escritos de Lévi-Strauss sobre a Amazônia, e também por ter estado no Brasil. Eu fui em Brasília, então realmente eu não conheço muito aquela cidade grande na Amazônia. Yes, Manaus. I thought it was Manaus. I thought I got it. Manaus. Eu estive lá no casamento 25 anos atrás. E durante a parte da festa também era em Manaus. Eu tive que voltar para Londres, porque naquela época eu tinha muito trabalho. Eu estava participando da fundação de uma grande organização aqui em Londres, então assim que o casamento terminou, eu voltei, mas eu realmente teria adorado. Eu não tinha tempo na época para fazer isso. Sim, eu concordo 100% com você, Sônia. Usem os materiais indígenas brasileiros, materiais iorubais, ou os hispânicos, os materiais hispânicos que vocês têm, né, com toda aquela civilização nós falamos português, vocês falam português, né? Mas, por exemplo, eu tenho 2 dos meus bisavós que são portugueses. Né? O meu nome de família, na verdade, é Chaves. Olha só. Então, eu tenho uma ascendência portuguesa também, além de inglesa. Muito bem. Mas sim, eu concordo 100%, Sônia. Usem os materiais brasileiros. Se em toda parte do mundo estivesse contribuindo com a sua própria mitologia, com seus materiais originais, seus materiais indígenas, seria maravilhoso dentro da psicologia junguiana. Justamente, todos nós conhecemos os mitos gregos, são fantásticos, maravilhosos, mas que tal conhecer os mitos brasileiros? Sim. Obrigada. Anne, você acha que existe um etnocentrismo junguiano, então? A Jungian what? Etnocentrismo.
Yes, and I got you. I don't want to keep criticizing the Jungians, you know. Bom, eu não quero ficar criticando os junguianos, que eu já faço muito isso. Mas eu acho que o que eu falo para as pessoas, eu vou para muitas partes do mundo, obviamente não nos últimos 2 anos, como todos nós, né? Tive que ficar em casa. A psicanálise, nós precisamos nos lembrar que é uma criação europeia. Sendo assim, Freud está usando o mito, né, de Édipo, que está na fundação, nas bases da psicanálise. Basicamente, permanece bastante europeia. E uma realização bastante europeia. Eu não diria que é etnocêntrica, porque fica parecendo um termo que pode implicar em ou retirar, né, outras culturas, e não é o caso. É que todo o trabalho, todo mundo, na verdade, entrou em contato com a psicanálise a partir da psicanálise europeia, ao invés de apenas absorver alguns conceitos, algumas ideias da psicanálise e, a partir daí, criar algo dentro da própria cultura. Isso seria realmente algo muito interessante, enriqueceria bastante a psicanálise, né? Enormemente. Perfeito, perfeito. Sônia, quer fazer uma pergunta, Sônia Abate? Não? Deixa eu retomar uma questão. Anne, feitiçaria. Você acha que a gente poderia pensar que a feitiçaria seria um retorno do animismo? Como a filósofa Isabelle Stenger. Oh, that's a wonderful question. Yeah, because, as I'm sure you know, sim, porque, como eu tenho certeza que você sabe... acabei de ter um branco. David Chalmers, como você sabe? David Chalmers significa alguma coisa para vocês? Não conheço. David Chalmers, ele é um filósofo, é também neurocientista. E Chalmers tem estudado há muitos anos, assim como outros neurocientistas em todo o mundo, é o que ele chama de o problema difícil da consciência. Porque eles não sabem onde está isso no cérebro. E eles não conseguem entender por que uma espécie de animal, como nós, os humanos, desenvolvem a consciência e as outras espécies não. Mas eles não conseguem encontrar isso no cérebro. Onde está a consciência? Por quê? Então, o Chalmers se tornou muito conhecido, ele é da Austrália, ele agora está em Nova York, e ele está estudando cientificamente essa questão. Mas, na verdade, ele desistiu. Ele disse, eu não posso responder cientificamente. Então, o que ele está fazendo agora é que ele está se voltando para o animismo. E ele está dizendo, tudo tem consciência, uma pedra tem consciência. Esse é justamente o que o animismo é na sua essência. Tudo tem consciência. Então, Chalmers está voltando, ele tem um conceito especial, um termo especial para isso. Bom, não lembrei. É animismo. Ele agora também está pesquisando os metaversos, não sei até que ponto que o metaverso está chegando aí no Brasil como um campo de estudo, mas a consciência, isto é, a ciência não pode responder a essa pergunta, de onde, quando, por que vem a consciência. Eles estão tentando encontrar no cérebro onde ela está localizada. Eles não conseguem fazer isso. Então, eles estão olhando para essa questão de forma não científica.
estão olhando sob o ponto de vista dos xamãs, do animismo. Sim, sim, isso é bastante discutido dentro da tentativa de explicação da consciência. Tá. Uhum. Lu? Primeiro, eu queria fazer um comentário sobre a coisa das mitologias mais localizadas, né, as brasileiras e tal. Eu fiquei pensando, eu sei que você não quer muito criticar os junguianos, que você já faz muito isso, mas tem aquele seu capítulo no livro Psicanálise Junguiana que você fala sobre a formação, né, um pouco sobre o currículo. Eu acho que é um pouco engessado, né? Esse é o meu comentário. A gente acaba ficando engessado por causa do currículo. Então, assim, os institutos, eles não têm muita flexibilidade, né, de trazer isso na formação. Teria que ser cursos outros. Né? Depois eu queria que você comentasse isso, se você quiser, mas a minha pergunta, eu queria voltar um pouquinho lá para o começo da tua palestra. Pode falar, pode falar. Quer responder essa primeiro? Pode falar. Yeah. No. I think I addressed that already in my presentation. Não, eu acho que eu já falei sobre isso até na minha apresentação, né? Eu sou muito crítica desses cursos de formação. Não apenas aquilo que eu citei, né? Dessas associações não free, né? Não livres, digamos assim, toda aquela crítica. Mas eu acho também que eles não se abrem para outras disciplinas, eles não se abrem suficientemente para outras culturas. Eles são realmente muito restritos e fechados, e por conta disso, a psicanálise está sofrendo. Nós não estamos, por exemplo, atraindo tantos candidatos, porque eles podem ver, eles têm um olhar crítico e ver que a psicanálise, de alguma forma, não está atualizada. É por isso que nós encontramos mais esses neuropsicanalistas. Nós começamos esse movimento em Londres, um momento em que esse interesse estava mais em Nova York. Mark Sams, por exemplo, é da África do Sul. A partir de lá, nós nos abrimos para as neurociências, que é um trabalho bastante interessante que está sendo feito. Vocês podem verificar online, você pode ver, por exemplo, que tem um website onde vocês podem se inscrever para ver as apresentações, ou dar uma olhadinha em alguns dos vídeos de Mark Sam. Eu acho que ele já esteve no Brasil. Eu vi Mark no Rio, quando que foi? Em 2005, acho que foi a última vez que eu assisti uma apresentação dele no Rio. Estava apresentando no Palace, yes. That's the most, it's no incredible. Copacabana Palace. É incrível, ele fez uma apresentação lá. Então, na verdade, eu faço bastante crítica a essa junguiana, mas hoje em dia, então, eu simplesmente me considero uma psicanalista, porque eu estou usando tantas disciplinas diferentes no modo de trabalhar. Porque, para cada paciente, eu tento responder à demanda dele propriamente dita específica, não necessariamente junguiana, uma abordagem junguiana. Talvez um paciente precise de uma abordagem mais kleiniana, ou uma abordagem mais abrangente, ou várias juntas ao mesmo tempo. Então, cada paciente, para mim, é um indivíduo. Eu não uso o termo individuação, eu uso o termo indivíduo. Então, eu posso contribuir com uma questão que está acontecendo na China. Nós vimos que muita coisa está acontecendo na China.
Eu tenho trabalhado muitas vezes, né, muitos dias na semana com a China diretamente, tenho muitos alunos de lá. Mas uma coisa que eu estou vendo é que eles estão introduzindo a psicanálise nas escolas elementares. Os professores estão aprendendo, as crianças estão aprendendo e os pais estão aprendendo nas escolas elementares. Eu acho que isso é fantástico. Eu queria voltar lá para o comecinho da sua palestra, quando você estava falando do termo primitivo, e eu me lembrei de algumas discussões que eu já tive aqui com alguns junguianos, né, que alguns junguianos consideram o termo primitivo racista, outros não consideram, falam que era o Jung na sua época, usando a linguagem que ele podia. Eu queria saber um pouco sua opinião sobre este termo relacionado com o racismo. Oh, yeah, well, it was. Yeah, it was, yes. Ele foi. Eu falei alguma coisa sobre isso, né, da minha apresentação de hoje. Pessoalmente, o que eu ouvi de Jung, particularmente com algumas pessoas que conheceram Jung, que estiveram com ele, deixa eu contar algo que aconteceu. Me pediram para falar sobre uma acusação feita a Jung, sobre a sua, né, participação nos eventos da Segunda Guerra Mundial, uma acusação que veio de um judeu que morava de Nova York, acusando Jung de ser racista, é um simpatizante do nazismo e antissemita. Basicamente, isso é uma grande bobagem. Eu acho que Jung fez algumas escolhas muito infelizes nos inícios dos anos 30, mas ele é germânico, afinal. E todas essas, nós sabemos, né, que Heidegger, sim, foi verdadeiramente um nazista. Mas Jung, eu não acho que seria jamais um nazista, mas eu acho que ele se sentiu um pouco seduzido pela mitologia, pelos símbolos, que, na verdade, o nazismo retirou da Roma antiga, né, tinha aquelas águias, a representação das águias, né, que tinha sempre nas suas apresentações e manifestações públicas, e tudo, a simbologia estava na Roma antiga, incluindo a mitologia. Voltando do que o Marcos estava falando dos xamãs, eu acho que para Heidegger e para muitos alemães, Hitler era um xamã, digamos assim, um grande líder que, na verdade, vai salvar a Alemanha. A Alemanha estava realmente numa condição terrível nos anos 30, entre 20 e 30. Então, eu acho que Jung talvez tenha se sentido seduzido por lado mitológico do movimento nazista, que tinha um certo glamour no início dos anos 30. Mas, não. Depois você vê que ele faz uma análise de Hitler, e ele, na verdade, ele nunca, né, encontrou Hitler, mas ele estava ali naquele instituto onde tinha Göring na associação, e Göring, obviamente, estava envolvido. E muito nazista. Então, mas a minha tendência pessoal é realmente não endeusar as pessoas. Na verdade, como eu botei na minha apresentação, não posso dizer que eu posso dizer, sim, eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo eu não chamaria
Jung de racista, eu não chamaria ninguém de racista, porque me parece que quanto mais nós chamamos as pessoas racistas ou termos como esses, o que nós estamos fazendo é que nós estamos projetando a nossa própria sombra. Isto é muito simples a gente projetar a nossa sombra em outra pessoa, e eu evito sempre fazer isso. E, na verdade, nós temos a necessidade, a obrigação de integrar as nossas sombras. Justamente esse livro, né, que eu citei, Marcos mostrou que é sobre a integração da sombra. Isto é, então, na verdade, eu não acho que ir a qualificar as pessoas como isso ou aquilo, isso não me interessa muito, porque, por exemplo, eu vim da Índia, eu tenho alguns, eu tenho, por exemplo, essa parte que é muito da Índia dentro de mim, e eu, na verdade, eu não fico, às vezes, até um pouco incomodada quando as pessoas fazem alguns comentários sobre a Índia, sobre o Paquistão. Então, não, eu não diria que a psicologia analítica ou Jung seja racista. Eu acho que isso é, na verdade, uma falta de consciência, né? Por exemplo, em termos, como eu botei na minha apresentação, uma falta de consciência sobre as dimensões de termos como participação mystique. Mas, na verdade, ele nunca usou como sendo um termo que pudesse denegrir alguma coisa. Então, na verdade, por exemplo, o que nós chamamos de termos como inconsciente, nós temos aí, né, aí o lado animal, o lado instintivo também. Nós não podemos apenas funcionar a partir da nossa consciência do ego. Seria muito superficial, não? Então, eu realmente não julgo as pessoas, isso não é o meu modo de funcionar, absolutamente. Eu venho, né, de uma família que foi para a Índia. Eu cresci na Índia, depois eu vim para Londres, numa época bastante interessante, né? Quer dizer, eu tive que sair, nós tivemos que sair do nosso país e ir para uma cultura completamente diferente. Quer dizer, a cultura de Londres era completamente diferente da cultura que eu era habituada. Então, por conta disso, eu não consigo me identificar com qualquer tipo particular de nacionalidade. Eu, por exemplo, me apresento como inglesa índia e indiana, mas a minha descendência familiar, por exemplo, inclui muitas descendências europeias, mas também tem também eu tenho uma família também estendida de americanos, né, e também de americanos negros. Então, eu acho que todos esses termos, eles podem denotar algum tipo de preconceito. Então, na verdade, nós temos aqui, né, por exemplo, durante muitas pessoas se referem aos japoneses aqui em Londres, principalmente na parte rural, como os japas, né? Isso para mim é uma coisa que me remete lá aos anos 40, quando os japoneses eram os inimigos, mas isso tem muito tempo. Todos têm preconceitos, claro que nós temos complexos, todos nós temos preconceitos, mas eu acho que é uma questão de quanto que nós incorporamos esses preconceitos e colocamos eles em prática. Quer dizer, eu não sei se eu respondi satisfatoriamente, mas eu não acho que Jung seja racista, não mais do que qualquer um de nós. Muito satisfatório, obrigada. Oh, thank you, Luciana. That's very kind of you. Obrigada, Luciana. Muito gentil da sua parte. Pensei que eu fiquei dando voltas aqui, mas eu sei que isso é um assunto bastante em voga hoje em dia, por conta do que aconteceu nos Estados Unidos.
né, no ano passado, é que isso é... Eu, na verdade, me interesso pela minha família, né, a extensão da minha família, que é de americanos negros, eu fico muito perturbada com tudo que acontece. Porque eu tenho uma família em St. Louis, minha família estendida nos Estados Unidos mora em St. Louis, então coisas terríveis têm acontecido nos últimos anos em termos de racismo. Então, mas nós, na verdade, sabemos, né, como que a polícia americana atua, mas vamos esperar que as coisas mudem. As coisas, na verdade, estão mudando em alguns aspectos. A minha família em St. Louis, a maioria, né, dos americanos negros, ex-escravizados, eles vinham do Alabama, do Sul, e eles formaram essa comunidade em St. Louis, tem uma grande comunidade negra em St. Louis, de ex-escravizados, e eles sabem, na verdade. Conhecem bastante o preconceito, porque o Sul ainda tem muitos sentimentos racistas, mas eles aprenderam a viver com isso. E eles, na verdade, não odeiam os brancos, absolutamente. Eu acho que é mais uma questão de experiência, quer dizer, eu estive no Brasil muitas vezes, eu adoro o Brasil. Na verdade, eu conheço algo sobre o Brasil. Quando as pessoas falam mal do Brasil, eu não gosto, eu fico bastante perturbada, porque eu vejo muito, fiz bastante trabalho aí, dei muito, ensinei bastante, converso com as pessoas, então conheço um pouquinho mais. Eu gosto de encontrar as pessoas, eu gosto de conversar com elas, não quero ficar apenas com os ingleses, com os britânicos, se eu estou na Rússia, eu quero estar com os russos. Eu ia bastante na Rússia uma época, não recentemente, claro. Na China, por exemplo, eu gosto de estar com os chineses quando eu estou lá. No Japão, exceto no congresso da IAP, foi 6 anos atrás, do contrário, eu estou simplesmente com o povo japonês, as pessoas japonesas ali. Só assim que eu vou conhecer a cultura, o povo, um pouco das pessoas do local. E eles me aceitam, porque eu sou a mesma, onde quer que eu vá. Para os japoneses, eu sou considerada um pouco assim, falante demais, né, como mulher, né? Porque para eles, né, como mulher, porque no Japão as mulheres não deveriam ser como eu, mas essa sou eu. E eu digo, bom, assim eu sou. Bom, me diga, né, se eu devo continuar, porque está maravilhoso aqui, eu estou adorando. A gente está em cima da hora. Eu queria te agradecer pela tua participação aqui. Teu depoimento foi muito gentil. Ele abarca uma gama de interesses muito largo: antropologia do Levi-Strauss, psicanálise, Michael Forden, Gigres, racismo, multiculturalismo. Queria te agradecer muito. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. Bob Dylan é uma imagem arquetípica do self? I'm very wary of using the term self. Sim. Bom, você sabe que eu sou uma junguiana de Londres, então eu já fico assim com o termo self. Como você sabe, Bob Dylan, para mim, ela é a imagem arquetípica de qualquer coisa. Eu realmente adoro Bob Dylan, né, em todas da sua obra, e eu vou continuar amando ele na minha vida toda. O que ele fez por nós durante os anos 60 foi fantástico. E sim, eu concordaria. Eu normalmente não uso o termo self no sentido junguiano, mas eu concordo com você. Eu acho que Bob Dylan, ele é a encarnação do que Jung queria dizer com o self. Eu acho que ele é um grande intelectual, já vivente. Só para deixar claro para as pessoas, a Anne me mandou uma foto dela com o livro do Carpani, né? Esse livro
e lá atrás, na biblioteca dela, tinha uma foto do Bob Dylan. Eu falei, olha, o Bob Dylan lá numa foto. Eu perguntei para ela, está respondido. Anne, muito obrigado por você estar aqui comigo. Thank you. It was a great pleasure being with all of you. Thank you so much for inviting me. Espero que Lisa, a gente... thank you for your translation. Thank you, Marcus, for your interesting Foi um questions. grande prazer estar com vocês. Obrigada pela tradução. Obrigada, Marcos. Obrigada, Luciana. Foi um grande prazer estar aqui no Rio, aí no Rio mesmo, online, que seja online. Adoraria estar aí pessoalmente. Espero que em breve a gente possa se rever presencialmente e te dar um grande abraço. Tá bom? Obrigado pela tua gentil presença. I hope. Pessoal, obrigado. And give my best to Hae Young in 2 weeks when you have. Ah, sim, eu desejo a todos vocês uma grande apresentação com o Hae Young. Eu adoro ele. Tchau, Marcos. Obrigada, Luciana. Obrigada, Sônia. Tchau, tchau, Rio. Tchau. Pessoal, Sim. Obrigado pela presença de todos. Encontro fantástico com a Anne. Muito afetuoso, muito carinhoso, muito inteligente. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Semana que vem, estamos de volta. Luciana. Magali Villa-Lobos. Magali Villa-Lobos. Uma introdução ao volume 1 da obra completa de Rafael Lopes Pedraza. Sexta-feira, 4 horas. Tá bom? Boa sexta-feira, bom feriado. Ouçam Bob Dylan e até a próxima. Tá?